To Be Hero X, o anime mais insano e talvez o melhor anime desse ano, sem dúvida nenhuma. Por mais que temos animes incríveis, Solo Leveling, entre outros que lançaram esse ano, lançaram sua segunda, terceira temporada, To Be Hero X com certeza é o anime mais insano que eu assisti dos últimos tempos. Por que esse anime é tão bom e o que torna isso daqui uma das maiores obras-primas dos animes? Primeira coisa, galera, ele vem e traz um conceito muito já dito por muitas pessoas, saturado, que é o conceito de heróis. Nós temos aí várias obras, própria Marvel, com seu mundo aí, a DC, temos também Boku no Hero, One Punch Man, e até mesmo obras como obras de jogos também, que tem entre aspas, um mundo que é parecido não, como Injustice, e até mesmo que é o The Boys. Então várias obras de animes não, várias obras no geral, que não são de animes, falando de heróis. Então assim, muito já foi falado, pô, o conceito de herói acabou, a Marvel destruiu, a DC já tá saturado. Mas To Be Hero X pega tudo que essas obras têm e traz de uma maneira tão bem feita que eu vou ser sincero, dá um pau em qualquer outra obra. Ai, pô, eu gosto de Boku no Hero, mas não chega aos pés. To Be Hero X humilha a Marvel. A Marvel, que tá há anos criando, basicamente, To Be Hero X humilha a Marvel, humilha a DC. Ele faz tudo que a DC, a Marvel, até mesmo depois, não consegue fazer. Ele tem esse de tudo isso que eu falei. Pô, tem coisas relacionadas que lembram Boku no Hero, tem coisas que lembram a Marvel, tem coisas que lembram a DC, mas de uma maneira tão bem feita e tão única que supera qualquer um. É uma obra que eu não esperava nada e me entregou muito mais do que eu imaginei. Ela chega e entrega uma obra quase perfeita, mas não é perfeita, uma história magnífica, personagens marcantes e tão únicos que você não esquece. Cada personagem é uma obra que ela consegue construir um mundo de uma maneira tão bem feita e tão única que você fica surpreso, realmente surpreso por ser um anime, até é outro nível, sabe? Assim, ela consegue construir um mundo que a Marvel tentou por ano conseguir construir de uma maneira tão bem feita em 24 episódios. Ela cria uma ligação dos personagens. Ela, primeiro, é um anime que conta várias histórias. E você, igual eu, deve pensar, por várias histórias, negócio chato. Eu não quero assistir um negócio desse. Eu também pensei isso quando eu fui a primeira vez assistir essa obra. Eu falei, mano, deve ser chato pra caramba. Ah, por que eu vou assistir esse anime? Quando eu assisti a primeira história, que é do Nice, que todo mundo já sabe, tal, primeira história, beleza. Mas quando eu vi que era outros personagens, eu fiquei meio desanimado. Ah, vai ser várias histórias. Só que o foda é que não são várias histórias. São várias histórias, mas tem uma ligação e uma lore muito bem feita. A construção de história e ligação dos personagens podem até parecer besta, mas são bem feitas. É um anime que ele traz referência, mas de uma maneira boa, uma referência bonita e boa, que você assistindo a primeira vez você ama, assistindo a segunda vez você ama, e você pega coisas que você não pegou na primeira vez. Que nem eu assisti uma vez solo e eu tô chamando minha namorada pra assistir. Ela gostou também do anime, mas o detalhe importante é que eu peguei coisas que normalmente eu não peguei da primeira vez. Eu entendi coisas que eu normalmente da primeira vez eu não entendi. Ela é uma obra, ela trabalha com tempo e espaço de uma maneira diferente. Fala do passado, também fala do presente, fala do futuro, e ela trabalha com passado, presente e futuro de uma maneira muito única e diferencial de qualquer outra obra que eu já tinha assistido. Ela traz alguns dilemas legais e muito fodas. Ele traz dilemas que o mundo não é branco nem preto, o mundo é cinza. Eu acho isso muito legal. Tem pessoas que parecem que são heróis, mas não são heróis. Tem alguns dilemas que o próprio The Boys traz, mas também dilemas que a Marvel, DC também traz de uma maneira totalmente diferente. Mas o legal é que além disso ele traz personagens marcantes e únicos. Nenhum é igual ao outro. São personagens tão únicos e tão diferentes, com histórias tão bem feitas que você fala, meu Deus do céu. Claramente você vai ter o seu personagem favorito, claramente você também vai ter o personagem que você vai menos gostar. Mas também, além disso, ele traz também músicas boas, músicas bem feitas. Eu falo música, mas normalmente é trilha sonora e tudo mais, assim, é muito bem feito. Realmente a obra é maravilhosa, desde a sua abertura até mesmo as histórias. Você chega no último episódio falando, eu quero mais, eu quero logo uma segunda temporada. E claro, falaram que daqui 2-3 meses vai ter uma segunda temporada. Essa primeira temporada é muito bem feita, de várias teorias, vários mistérios. É uma obra que tem mistérios bem feitos. E é uma obra que não, vamos dizer, não tem ponto sem nó. Basicamente, ela conta
certas coisas, mas ou no futuro ela vai falar, ou ela vai falar na próxima temporada. Ela explica de uma maneira simples, mas gostosa, e que dá pra você interpretar certas coisas da maneira que você achar que é, entende? Então tem bastante coisa, além dos personagens que eu não vou dizer, mas tem bastante personagem, eles constroem tão bem feita a história de cada um deles. Tem episódio que tem personagens que eles usam 4 episódios pra ensinar, apresentar a gente, tem personagem que é 1 episódio, é 2, tudo isso, mas todos eles têm ligações indiretamente. Tem personagem que conhece A, B e C, mas não é aquele personagem tipo assim, ai, tal pessoa é meu primo, é meu tio, não, nada a ver. Ai, tal pessoa é isso, então tal pessoa é isso, tipo assim, a ligação é muito bem feita. Eu tô tentando falar sobre a obra sem contar os spoilers da obra, porque a obra é muito bem feita, realmente muito bem feita. Eu gosto de One Punch Man, eu gosto de Boku no Hero, mas não dá. Tube Hirex é muito superior, de verdade. Eu tenho um Deco aqui, eu gosto pra caramba, One Punch Man, sai também é foda pra caramba, mas a obra em si, ela cria uns personagens tão bem feitos, que tipo assim, você até personagens que eram pra ser vilão, você fica se perguntando, realmente ele é um vilão? Ele realmente é um vilão? Mas por quê? Mas por que isso? Por que ele entende? Ficam uns dilemas muito fodas na sua cabeça de cada personagem. Os personagens, ninguém é 100% do bem, mas também ninguém é 100% do mal. E eles tiram um personagem muito pé no chão e muito realistas. Até mesmo o jeito que eles ganham os poderes são realistas. É um jeito que, tipo assim, você pode até falar, não, me lembrou muito de influenciadores digitais, de youtubers, tiktoks, etc. Me lembrou muito isso, entende? Me lembrou muito. E ele pega uns dilemas do mundo real e traz de uma maneira muito bem feita, de uma maneira que eu acho que me lembra bastante o estilo de One Piece. One Piece também tem isso, traz alguns dilemas, algumas coisas que temos no mundo real para o anime. Não é, claro, a maioria dos animes traz um dilema. One Piece e Tube Hero traz vários dilemas, várias coisas que você se pergunta, entende? Isso é o legal. Eu vou ser sincero, a primeira história, que é do Nice e tudo mais, é um pouco mais fraca, mas quando isso vai evoluindo, vai te prendendo de um jeito que você chega no último episódio e fala, cadê mais? Eu preciso de mais episódios, entende? E é muito bem feita a obra, não tenho o que falar, é uma obra incrível. Eu descobri hoje que é uma obra chinesa, eu nem sabia que era uma obra chinesa, mas é uma obra extremamente qualidade de animação tão bonita. Eu trabalho com um estilo de animação, às vezes que é muito bem feito, porque às vezes é meio cartoonizado, meio estilo Aranha-Verso, mas às vezes é meio estilo Arcane e tal. E é uma obra muito boa mesmo, muito espetacular, muito incrível. De verdade, uma das melhores obras que eu já assisti, dos animes que eu assisti de verdade. É um anime que eu assisti não esperando nada e me entregou muito mais do que eu esperava. Eu com certeza consideraria esse o melhor anime do ano. Se você não assistiu, vá assistir. Eu garanto, você não vai se arrepender. Eu já indiquei esse anime pra muita gente, todo mundo que assistiu falou que obra-prima. Igual eu disse, as milhares de teorias que fizeram. Porque igual eu disse, não é uma obra tão, vamos dizer, simples, entende? Ela é complexa, mas ela é complexa de uma maneira boa e gostosa, entende? No geral, eu acho que não tem nada que eu poderia dizer, essa obra é ruim. Eu não lembro de nada que eu não gostei da obra. As histórias são marcantes, são diferentes. Igual eu disse, cada pessoa é de uma maneira diferente. Ele também tem uma coisa que eu acho muito foda mesmo, que é, tipo assim, eles contam uma história que tem 2 pessoas. E aí ele conta a história primeiro pra expectativa de uma pessoa pela outra. E o foda é que é tão legal assim, porque a expectativa de uma pessoa pode ser engraçado, mas por outra pessoa, a expectativa dela pode ser algo triste, dramático. Olha, tão bem com esse clima, bem com esse estilo, tão bem feito, de uma maneira muito que eu achei. Pode ser que a Marvel e a DC não fez. Ele é um anime que fala de heróis de uma maneira que a Marvel e a DC não soube fazer. Por mais que tivemos vários filmes de vários personagens, eu falar do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, não chega perto disso, entende? Com um episódio de 20 minutos eles conseguem dar importância maior pra gente, pra um personagem, do que a Marvel, DC ou qualquer outro anime consegue fazer, entende? Por mais que eu goste pra caramba de Boku no Hero, eu acho que atualmente esse é o melhor anime de super-herói, talvez a melhor obra de super-herói a se assistir. E vou ser sincero com vocês, quando eu vi o trailer, quando eu vi as coisas, eu não dava nada pra esse anime, eu não dava R$1. Eu até demorei pra assistir ele por causa disso. Eu falei, deve ser um anime chato, deve ser um anime ruim. Beleza, dilema vamos dizer, do, entre aspas, anti-herói, do personagem que se torna o herói e o outro herói não é tão do bem. Então, tipo assim, o começo, tudo que eu tinha visto no anime não me deu vontade nenhuma de assistir, mas depois que eu assisti, eu falei, meu Deus do céu, obra-prima de anime, de verdade, que assistir pelo menos uma vez, vale muito a pena assistir esse anime, vale muito a pena mesmo. Eu acho assim, eu não quero contar os spoilers total, mas se quiser eu trago um vídeo falando dos spoilers, mas assim, sinceramente, melhor anime do ano, sem dúvida nenhuma. Olha que eu assisti animes espetaculares mesmo, mas até ao momento, não vi nenhum anime esse ano que seja melhor do que ele. Tô comparando com Solo Level, com Dandadan, segunda temporada, Kaiju número 8, com Apotecária, que é um anime incrível. Eu não acho que nenhum
deles chegam ao nível desse. Esse anime é realmente totalmente diferente, tanto pelo mistério que tem nele, quanto pela história dos personagens marcantes, pela trilha sonora, a animação. Eu acho assim, não tem nada que eu tenho que dizer que é ruim no anime, entende? Os personagens são muito bem construídos. Em tão pouco tempo de tela você se importa tanto com o personagem que, né, a Marvel lançando 5, 6, 7, 8 filmes do personagem, você se importa tanto quanto esse, entende? Eles conseguem criar dilemas tão fácil e tão simples, com a história tão bem feita e tal. E também não é um anime enrolado, ele não tem enrolação. Não tem enrolação nenhuma. Igual eu sempre falei, pô, Solo Leveling não tem enrolação. Esse anime é bem feito e uma história maravilhosa. Galera, com certeza o melhor anime do ano, não tenho nem dúvida. Recomendo, assista pelo menos uma vez, porque a experiência que você vai ter assistindo esse anime, eu acho que vai ser espetacular. Você tem que não contar spoiler, por favor, não procure spoiler na internet. Assista primeiro para depois tirar suas conclusões. Eu garanto que você não vai se arrepender. De verdade, não vai mesmo, porque eu quero muito passar a experiência que eu tive para vocês. Garanto. Ah, não vai ser todo mundo que vai amar. Claramente não vai ser todo mundo, mas a maioria das pessoas que eu passei esse anime e assistiram falaram que obra-prima. É tipo, nós tínhamos assistido, eu e minha namorada tinha assistido antes a Portecada e ela tinha amado, mas mesmo assim ela gostou pra caramba de To Be Hero X, porque é um anime muito fora do padrão de qualquer anime e muito fora do padrão até mesmo das obras de super-herói, entende? Até as obras de super-heróis são, vamos dizer, não estão chegando aos pés do que To Be Hero X oferece pra gente. Então assim, é tudo isso. Então eu espero realmente que tenham gostado do vídeo. E se você já assistiu, deixa nos comentários sua opinião sobre To Be Hero X, tanto pra passar pro pessoal claramente sem spoiler, pra passar pro pessoal a experiência que foi boa, foi ruim, o que você mais gostou. Deixa aí sem muito spoiler, o pessoal que não assistiu assistir. E vou dizer pra vocês, vocês não vão se arrepender.